algo indiscutível nas duas visões teológicas, nas duas escolas teológicas que nós temos, né? E que é a visão arminiana e calvinista. Uhum. Então, indiscutivelmente, os dois não discutem que existe eleição, que existe predestinação, né? Mas é a forma como isso se dá que é o grande ponto de divergência, né? De discordância entre as duas escolas teológicas. Nós temos crentes sinceramente convertidos, cristãos, homens e mulheres de Deus, arminianos, e temos homens e mulheres de Deus totalmente convertidos, cristãos sinceros também, que têm a visão teológica calvinista. E nós não estamos aqui para tomar partido ou defender uma ou outra. Nós estamos aqui para expor, Falar da visão. falar dessas duas correntes teológicas, né, desses dois óculos teológicos, Biblicamente. essa cosmovisão que são bíblica, né? Biblicamente, as duas aqui a gente pode ver que tem. Eu separei até um texto. Esse texto aqui, o calvinista olha e gosta dele, mas tem um texto que o arminiano também pega e gosta dele. Olha aqui o texto que eu separei também. Vamos lá. Eu vou ler aqui os dois. Esse aqui fala de eleição e predestinação, né? Mas olha o que Pedro... E aqui é o grande ponto de divergência entre os dois. Porque 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1 e 2, ele começa a dizer o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, olha aqui, a palavra novamente, tema do nosso programa de hoje, Diácono Gil e você, ouvinte da palavra de Deus. Aos eleitos, aí ele diz uma palavrinha que o arminiano não gosta ou gosta? Gosta. Esse texto aqui é um texto clássico dele. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, aqui fala de eleição, mas agora segundo a presciência. Então, as duas visões teológicas não discutem que existe eleição ou predestinação, mas é como isso ocorre. Quando você vê um arminiano dizer, eu não creio em predestinação, ou um calvinista dizer que não existe a questão na Bíblia, eleição segundo a presciência, os dois estão equivocados. Porque ambos concordam que existe eleição, que existe predestinação. Mas o arminiano, a diferença é essa: crê na eleição segundo a presciência de Deus, segundo o conhecimento prévio de Deus. Deus tem um conhecimento do futuro, então ele olha para o futuro e ele escolhe com base na fé que ele vê no ser humano no futuro, ou no passo que ele vai dar no futuro. Aí o calvinista olha para isso e diz, não concordo. Ele vai dizer assim, eu não acredito que Deus vai olhar para o futuro e ver algo de bom no ser humano que possa o escolher para a salvação. O calvinista vai dizer, não existe salvação segundo o conhecimento prévio de Deus, segundo a presciência. Eles vão dar razões aqui para explicar esse texto, que são eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, para a santificação do Espírito. Eles vão dar algumas razões aqui para essa palavra estar aqui. Mas é bíblico. Assim como a eleição antes da fundação do mundo, e nós vemos que todos dois, eles têm argumentação e sustentação bíblicas. Mas é algo aqui que eu não quero entrar numa discussão e dizer Armínio estava certo ou Calvino estava certo. Eu quero ver aqui, propor, e para que você possa saber diferenciar entre uma visão e outra. Né? Então, porque a nossa cosmovisão e o nosso óculos da escolha teológica que a gente escolhe, ela influencia toda a nossa visão teológica e bíblica. Né? Então, a diferença principal é essa, a questão da eleição. E essa eleição para o arminiano é segundo o conhecimento prévio de Deus, porque ele é onisciente, é presciente, ele conhece
A presciência aqui, que o texto de 1 Pedro fala, e essa presciência que o arminiano defende, é porque ele tem um conhecimento prévio, ele conhece as coisas de antemão, antes de acontecer. Ele olha para o futuro e ele escolhe com base no passo que o ser humano dá em direção a ele. Aqueles que iriam aceitar a Cristo, então esses são os eleitos, esses são os que Deus escolheu. Mas o calvinismo olha para isso, e a diferença está aí, e diz, o calvinista olha e diz assim, não, essa eleição não é segundo a presciência, essa eleição, você vai ouvir o calvinista dizer, é incondicional. A diferença é essa, um crê em eleição, mas a eleição segundo a presciência, o outro crê em eleição, mas a eleição é incondicional, né? Com base na soberania de Deus, na soberania divina. Ele escolhe e determina quem será salvo, não porque viu algo de bom no ser humano, mas porque ele determinou que essa pessoa seria salva. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Então essa é a grande polêmica entre as duas visões, entre o calvinismo e o arminianismo. O irmão Leonardo fala que, acho que esse texto que você leu diz que esse texto se refere, né, à questão de que fomos incluídos nele, porque a morte de Cristo não é só substitutiva, né? Mas ela é inclusiva. Isso, meu irmão. Inclui todos. Ele fala do texto que eu li no início, Isso, é o de Efésios, né? Lá do Efésios, né? E começa a falar mesmo sobre a obra de Cristo, né? O autor, o apóstolo Paulo, fala aos Efésios que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos, de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, é isso mesmo aí que o nosso irmão está falando sobre o texto aqui de Efésios, né? Foi uma morte que não foi só substitutiva, mas ela nos inclui nesse beneplácito da sua vontade para o louvor da glória e da graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, ele nos incluiu nele, como diz o texto, né? Mas aqui é um texto também que é onde o calvinismo fundamenta a sua razão de crer na eleição incondicional. Tanto ele quanto o texto clássico aqui é Romanos capítulo 8, que diz que... Cadê? Acho que está aqui em Romanos capítulo 8... Glória a Deus, você está no que a Bíblia diz. Hoje nós estamos falando sobre eleição, né? Sobre escolha. Você que está aí conectado com a gente, compartilha aí o nosso programa com mais alguém que você conhece. Traz aqui para o nosso programa, porque está apenas começando, ainda estamos na primeira pergunta. Temos 1 hora de programa, creio que algo bem mais vai sair aqui durante esse programa e que vai trazer algum entendimento para você. Então fica conectado com a gente em o nome de Jesus. Deixa eu mandar um abraço aqui antes, enquanto o pastor Jonas procura aí, para nossa querida irmã Dislane Santiago, ali da IAP Horizonte, nosso amado irmão Romário Souza, um abraço, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, e o nosso querido irmão Darcy Lopes, Deus abençoe a vida de cada um que está conectado nesta noite com o programa O que a Bíblia diz. Toda quinta a gente está aqui falando do amor de Deus. Hoje estamos com um tema bem abençoado, né, pastor Jonas? Isso mesmo. Falando sobre eleição. Isso é Romanos 8, do 28 e 30, verso 28 e 30, né? É, o que diz, é um texto também muito usado pelo aquele que tem esse óculos, essa cosmovisão de calvinista, né? Romanos capítulo 8, verso 28 e 30 diz o seguinte, E sabemos todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a esses também chamou. E os que chamou a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então aqui fala do processo da salvação. E segundo o calvinismo, primeiro é a escolha de Deus. Deus escolhe.
O homem não pode escolher a Deus. É Deus quem escolhe. É Deus quem faz essa escolha. Por isso que começa dizendo assim, ó, no verso 30, aos que predestinou, a estes também chamou. Então, aos que Deus predestinou para a salvação, o que eu estou fazendo um resumo de como crer na eleição o calvinista, né? Então, esse. E aos que predestinou, primeiro a predestinação, depois chamou, a esses também chamou, que é o chamado incondicional, que é o chamado para a salvação, que é o chamado interno, né? Que é o chamado que ele vai dizer que aquele que Deus predestinou não pode rejeitar esse chamado. Até que é o que eles falam lá no ponto do calvinismo, graça irresistível. Essa graça de Deus ela é irresistível para os que foram predestinados para a salvação. Então ele não tem como resistir. Ela é uma graça irresistível, tá lá. Ele não consegue dizer um não. Esse é o chamado interno que aquele que Deus predestinou aceita. Então ele aceita porque Deus antes escolheu ele, predestinou antes da fundação do mundo, e é esse que ele predestinou, ele chamou. É o chamado, que é o chamado interno. Ele chama pelo Espírito Santo, ele convence a esse que ele predestinou, e a esse que também chamou, Jesus justifica. Justificou. E os que justificou, a esse também glorificou. Então ele fala do processo da salvação, desse processo, quem dá o primeiro passo é Deus. O arminiano olha para o processo da salvação e diz, não, Deus predestinou, existe a predestinação, mas segundo a sua presciência. Por quê? Porque eles falam que essa graça, que é o ponto divergente também entre o calvinismo e o arminianismo, ela pode ser resistida. Que é a doutrina onde entra no arminianismo do livre-arbítrio. Opa. Essa pessoa pode resistir ou rejeitar esse chamado. Querer. Isso, pode resistir, rejeitar o chamado. Então a graça pode ser resistida. Esse é a visão arminiana. A visão arminiana. Isso. O calvinista acredita que a graça é irresistível. Não tem como para você os predestinados, eles não eles não conseguem resistir a esse chamado, que é o chamado interno para a salvação, né? E o arminiano olha para isso e diz, não, eu posso resistir o chamado. Todos são chamados. Tá lá, ele vai dizer, eles vão citar, por exemplo, o texto de João 3,16, que Deus ama o mundo, Deus ama o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz assim, não, eu posso crer ou não crer. Eles vão usar muitos textos, o texto de onde Jesus está conversando com seus discípulos com judeus e diz que eles não creram, eles rejeitaram, né? Então, os judeus rejeitaram. Então, se a gente for olhar biblicamente, nós vamos ver a argumentação fundamentada nessas duas correntes teológicas dentro de textos bíblicos, né? E o que eu quero deixar aqui bem claro não é que você saia daqui arminiano ou saia daqui calvinista. É que você examine as escrituras. Isso é verdade. E veja a coerência de cada visão, biblicamente. E que você não tenha uma visão equivocada de dizer que o calvinista não é crente, e que o calvinista é um herege. Tem essa visão, pastor? Ou que um arminiano, quem se identifica mais com a visão calvinista, dizer que ele não é crente, que ele é um herege. Não é isso. Sobre a soteriologia, que não que é nesse aspecto da eleição, não mexe na base estrutural para a salvação. Pelo contrário, essas pessoas que elaboraram e que sistematizaram essas doutrinas eram pessoas comprometidíssimas com as bases fundamentais cristãs. Tanto é que foram pré-reformadores. Calvino e Armínio veio mais na sequência. Depois de Calvino foi até um contemporâneo no final da vida de Calvino. Quando Calvino estava morrendo, Armínio estava nascendo. Certo que eles também... e certo que Armínio fez sua base teológica toda dentro da teologia reformada, né? E a teologia reformada veio dos reformadores, que Calvino foi um dos pré-reformadores dessa
na Reforma Protestante. E contribuíram muitíssimo com a igreja cristã, né, com a teologia cristã, tanto Calvino, que escreveu muito em termos de exegeta, né, de interpretação e conteúdo de escrita. Calvino, ele escreveu demais, né? Armínio, ele corroborava com muita ideia de Calvino, tanto é que eu não vejo uma teologia tão divergente de Jaco Armínio para Calvino. Eu vejo o que eu vejo de muitos calvinistas em dizer que Armínio estava totalmente equivocado. Eu não vejo isso. Eu vejo que Armínio corrobora com muitas questões calvinistas, mas que discorda de algumas, que são essas que nós estamos falando. Eleição, graça, a eleição segundo a presciência. Ele troca a eleição incondicional para a eleição segundo a presciência. Uhum. Ele troca a graça irresistível para o livre-arbítrio. E ele troca... Tem uma outra. A responsabilidade do ser humano na salvação. Uhum. Porque o calvinista vai crer também que uma vez salvo, o salvo não perde sua salvação. E já o arminiano, ele vai crer que o homem tem responsabilidade na sua salvação. Isso é distorcido tanto pelo calvinista radical, o radicalismo estraga tanto o calvinista quanto o arminiano, né? Porque o arminiano radical ele vai desprezar muito a soberania de Deus e vai colocar tudo na mão do ser humano. E a gente sabe que Deus sempre é quem dá o primeiro passo em direção à salvação do ser humano. Isso é uma maneira de enxergar biblicamente a Bíblia Sagrada, mas que o radicalismo estraga tanto um quanto o outro, e a gente sabe da responsabilidade humana na salvação. A gente sabe que é um assunto muito discutido dentro da teologia entre homens muito sábios que já existiram na Terra e nunca chegaram a um consenso. Duas correntes teológicas que caminham biblicamente, né? E que tem a sua fundamentação firmada na Bíblia Sagrada, e que eu posso discordar de um ponto calvinista e não ser um calvinista. Eu posso ser um calvinista que discorda de 2 pontos e acredita em 3, ou discordo de 3 e acredita em 2. Eu posso ser um arminiano, eu posso ser um calvinista que acredita em alguns pontos arminiano, eu posso ser um arminiano que acredita em alguns pontos calvinistas. Eu vejo que a definição fica a critério. Eu me identifico mais com qual corrente teológica. Mas a gente tem que entender que Calvino, ele influenciou muito a teologia reformada. Sim. Que nós vemos as igrejas tradicionais, antigas, que são reformadas, né? E o Armínio influenciou muito mais a teologia pentecostal, né? Armínio influencia muito mais a teologia pentecostal. Por isso que o pentecostalismo, ele é mais arminiano. E o calvinismo, ele foi muito influenciado por João Calvino, que foi um pré-reformador, e a igreja reformada nasce ali, depois da reforma protestante. São igrejas tradicionais, antigas, que andam mais por essa linha reformada, que vai pelo o que João Calvino sistematizou. Mas até as Institutas, que é o livro de cabeceira de todo calvinista, ele tem muita coisa que não é Calvino que escreve. São os calvinistas seguidores, os discípulos deles, os alunos deles fizeram. Ele até não concorda com muitas coisas que os seus alunos fizeram, né? E no futuro, depois de sua morte, sistematizaram, condensaram isso nas Institutas. Agora, Armínio, ele... Distorceram um pouco a sua tese. E Armínio, ele até no começo, quando ele tenta discordar de alguns pontos, ele é tratado como um herege. Ele é tratado como um herege, mas ele tem uma base muito sólida dentro da teologia, e ele foi, dentro da teologia reformada, um grande nome, só que dentro dos pontos calvinistas ele discordava de alguns, que é justamente esse que nós estamos falando. Eleição
e graça, né? A graça que não era irresistível, ele troca por livre-arbítrio, e a eleição que é incondicional, ele troca por eleição segundo a presciência, né? Ele vai tentar melhorar isso mais na frente e ganha muitos seguidores e discípulos que concordam com sua visão teológica, que não deixa de ser bíblica, né? Então, a gente tem que olhar para essas duas visões e entender um pouco mais sobre elas. Glória a Deus. Manda um abraço aqui para nossa querida Luzia Alencar, conectada aqui com a gente. Um abraço, meu irmão. Nosso querido irmão também, o Aguinaldo Campos. Um abraço todo especial. E o Dazo Oliveira, nosso querido irmão Dazo ali da IAP Horizonte, conectado com a gente. O irmão Leonardo pede para você dar uma explicada aí sobre o texto de Apocalipse 3:11, pastor Jonas. Ele pede para você falar um pouco, né? E depois também ele já faz outro questionamento. Ele diz: quem de fato iniciou a teoria da predestinação? Vamos lá. A gente vê que essa palavra existe, né, na Bíblia. Existe, né, pessoal? Existe, pode não ser, existe na transliteração. E a predestinação é o ato de Deus escolher. E a gente vê isso desde da nossa infância. A gente vê, tanto no Antigo Testamento, o próprio Jeremias dizer que Deus me escolheu para ser profeta das nações, né? Desde o ventre da minha mãe fui escolhido e tal, para um propósito. Então, predestinar é o ato de Deus escolher de antemão, né? Então, essa predestinação é a escolha de Deus antes da escolha do ser humano. É uma destinação prévia, né? Ele, de antemão, ele destina o ser humano a algo. E a gente, quando a gente se criou dentro da igreja, esse hábito, né? Eu fui escolhido, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Então, essa escolha de Deus é considerada uma predestinação, porque Deus já escolheu, né? Mas aí, a visão arminiana e a visão calvinista, dentro da teologia, tenta explicar de que maneira Deus escolheu. Ele escolheu incondicionalmente ou ele escolheu pela sua presciência? Ele sabia que eu escolheria, então ele me destinou à salvação. Então nós estamos falando aqui de algo soterológico, que é a doutrina da salvação. Então nós estamos entrando nesse aspecto aqui, dentro da doutrina da salvação. Predestinação e eleição são temas bíblicos, são temas teológicos e que carece muito de compreensão dentro da maioria do cristianismo. Até porque existe o radicalismo das duas partes. Existe o arminianismo radical, existe o extremista também calvinista, né? Que olha para o arminiano e não vê ele como um irmão em Cristo Jesus. E há o arminiano que olha para o calvinista e não vê ele como um irmão em Cristo Jesus. Eu acredito que pela escola teológica de ambos ter influenciado vertentes diferentes. Porque Armínio influenciou mais a teologia pentecostal. Sim. E Calvino influenciou mais a teologia reformada. Mas perguntaram certo dia para Hernando Dias Lopes, um grande pregador, que também tem sua raiz calvinista, porque ele é um reformado. Perguntaram para ele, né? E ele foi muito sábio nas suas palavras, né? Eu acredito que foi John Wesley e George Whitefield, se eu não me engano. Teve aí esse embate uma vez perguntaram se John Wesley ia no velório Não, perguntaram se um dos dois lá, eu não lembro qual eram os teólogos, mas perguntou, um era calvinista e outro era arminiano. E perguntou... se um ia no velório do outro. Se um ia no velório do outro... Não, eles estavam no velório um do outro. Eu não lembro qual era a ordem, né? Mas aí perguntou, o que você acha? Será que ele vai pro céu? E ele diz assim... não, será que você vai ver ele no céu? Ele disse assim, rapaz, eu acho que eu não vou ver. Aí tentaram criar aquele clima de polêmica, né? E ele diz assim, por quê? Ele diz assim, porque ele vai estar tão perto de Deus, eu acho que eu não vou conseguir... Que sabedoria, a resposta. Tá perto dele, né? Porque ele vai estar tão pertinho de Deus que eu acho que eu não vou conseguir estar perto dele. Olha ali, um calvinista e um arminiano. E eles, teólogos renomados, eles tinham esse entendimento que os dois eram irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. E quando você vai falar aí do Apocalipse 3:11, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido nossa irmã Raquel Advils, conectado com a gente, um abraço especial. Pastor Marcos Antônio Osso, também conectado com a gente. E Vandeildo Santos, a paz do Senhor, meu irmão.
Fale um pouco aí, meu irmão, sobre essa pergunta do irmão Apocalipse 3, Nonato, irmão. Você explicar um pouco sobre esse Vamos lá, irmão Donato. Se eu Apocalipse souber. 3:11. Pronto. Se O eu que é que souber você aqui, eu fala aí? vou explicar. Um Se eu pouco, não né? souber, eu digo que não sei e o meu irmão dê sua opinião Isso. aí sobre o texto, né? Bom, olha aqui. Gostei, meu irmão. Como aguardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Verso 10, né? Para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, olha aqui, ele mostrando em Apocalipse que o ser humano pode perder sua salvação. Guarda o que tu tem para que ninguém Esse. roube a Essa tua coroa. coroa. Obrigado pela contribuição. Biblicamente, nós vemos aí, né? A visão arminiana aí com esse texto Uhum. de que o crente ele tem uma responsabilidade na sua salvação em mantê-la, em preservá-la, né? Aí o calvinista vai olhar e vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, quem preserva o Espírito Santo, e mesmo que esse venha a errar, porque, assim, o extremista que vai dizer isso, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Ele não entendeu nada do calvinismo. Quando ele diz que ele pode se desviar e andar por qualquer caminho, mas Deus vai mover céus e terra no final para salvar ele, nem que seja como ladrão da cruz, na hora da morte. Então esse não entende. Salvo uma vez, salvo para sempre. Então eu posso fazer o que eu quiser. Então esse nunca foi um salvo, de fato. Ele não entendeu ainda a visão calvinista, por quê? Porque os salvos são o quê? Para andar em boas obras. Não é que nós somos salvos pelas obras, nós fomos salvos para andar em boas obras, que de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Então a visão radical calvinista estraga, como também a radical arminiano, que não ele olha para o Espírito Santo, ele vê como algo emocional, mas também não tem segurança na sua salvação a ponto de achar que o Espírito Santo não o ajuda na preservação, porque o Espírito Santo é esse agente que nos ajuda também preservando nossa salvação. Então, há o radicalismo das duas partes, mas dentro desse texto que nós lemos aqui em Apocalipse, qual o nosso irmão contribuiu aí para que a gente lesse, olha aí, o arminiano mostrando que pode sim perder a salvação, né? É verdade. Ele ainda fala que o texto sobre eleição se refere que estão sendo observados com um propósito salvífico. Né? É verdade. Nós estamos falando aqui algo soteriológico, né, sobre a doutrina da salvação. Então, eleição é isso. Deus, ele escolhe, e o arminiano vai dizer que é segundo a presciência, ele viu previamente, ele olhou para o futuro e escolheu aqueles que responderiam o seu chamado. E o calvinista vai dizer que a eleição é incondicional, porque ele não viu nada de bom no ser humano, não pode escolher ele por algo que ele viu no ser humano, porque seria meritória. E a salvação é pela graça, né? Então, os dois também, o arminiano vai olhar e vai dizer, não, eu creio também na salvação pela graça, mas que o homem pode resistir a essa graça. Ele pode dizer o não e rejeitar. Glória a Deus. E o calvinista vai dizer, aqueles que rejeitam eram os que não foram predestinados para a salvação. Um abraço aqui para a nossa querida irmã Edna Cruz. Pastor Jonas, agora me fala e me responda aí. Eleição e predestinação são a mesma coisa, meu pastor? Isso, a eleição é o ato de Deus escolher, ou predestinar também é algo que Deus destinou de antemão, que é uma predestinação. Eu dou um destino prévio, né? É como se eu estivesse aqui separando alguns documentos e uns eu vou guardar, alguns papéis, né, Diácono Gildo? Uns eu vou guardar porque são importantes e outros eu vou colocar aqui para que mais tarde eu venha jogar fora. Mais ou menos, eu dei um destino prévio, eu coloquei aqui, mas eles vão para o lixo. Eu separei aqui, uns vão para o lixo e outros vão para a minha gaveta. Então esse é um destino prévio. Qual é o destino final deles? Um ser lançado fora e um ser guardado, né? Então é mais ou menos isso. A predestinação é um destino prévio. E a eleição também tem esse sentido de Deus eleger
para a salvação, e, consequentemente, quando ele elege um para a salvação, outros não são eleitos, né? Isso é a visão calvinista, mas a visão arminiana vai dizer que o chamado é para todos, e os que crerem, esses são os que Deus já predestinou segundo a sua presciência. Então, eleição e predestinação são quase a mesma coisa. São predestinação é porque vai muito para a questão calvinista, né? Já colocaram essa questão da predestinação ser uma doutrina que o calvinista crê. E o arminiano, ele não tem como fugir, porque ele sabe que existe uma predestinação na Bíblia Sagrada. Existe a palavra aqui várias vezes de predestinação. Então ele vai fundamentar sua base segundo a presciência, como diz lá o texto de 1 Pedro que nós lemos, né? Deus sabia, então ele escolhe com base na minha resposta a ele. Ele olha para o futuro e vê que eu aceitaria o chamado dele, então eu sou um eleito por conta disso. Amém. Maria Souza, um abraço, minha irmã. Então, pastor Jonas, se eleição e predestinação são praticamente a mesma coisa, por que existe algumas visão contrária, visão diferente, pastor? Por que isso? Bom, como eu falei, a gente precisa ir lá na raiz dessas duas correntes teológicas, né? Quando a gente vê o período ali de Calvino, 1500, até quase o século, a virada de século em 1600, e o Jaco Armínio também, sendo esse contemporâneo. Jaco Armínio, eu sei que ele era da Holanda. Deixa eu ver aqui, Calvino era... Glória a Deus. Francês. Pronto. Francês, né? Um era francês, Calvino, e um era holandês. Calvino é do tempo de 1500 a 1564. Jaco Armínio já é de 1500 a 1600 e tanto. 1550 a 1550 e poucos a 1600 e tanto. Então eles foram contemporâneos por um breve período, como eu falei, né, no início. Quando o Calvino está findando ali sua contribuição ao cristianismo, Jaco Armínio está iniciando. Então Calvino vem antes com uma sistematizando uma doutrina onde, até comentava isso com o irmão Nonato aí antes do programa, ele teve também ele bebeu muito na fonte de Agostinho, né, que também foi um grande sistematizador e contribuinte para o cristianismo com sua teologia. Então ele vem e ele é um exegeta, né? Ele faz muita interpretação e contribui muito com escritos, né? Ele foi um grande escritor do Calvino no tempo pré-reformado, da pré-reforma protestante, foi um dos encabeçadores da reforma protestante. Depois Savonarola, o próprio Martinho Lutero vem dessa teologia de Calvino, né? Onde ele começa a sistematizar que é somente pela graça, essas doutrinas fundamentais que estavam sendo mexidas e mudadas, ele vem defendendo, preservando elas. Por isso ele deu uma contribuição muito grande, né? E ele é conhecido como um dos pré-reformadores. E a teologia reformada nasce dos escritos de Calvino, né? Nasce de muita coisa literária, do acervo literário que Calvino deixa. E mais na frente, também, numa escola reformada, dentro de uma faculdade reformada, Armínio estudou também em Genebra e na grande faculdade de Westermine, sei lá, não lembro o nome, lá que Calvino influenciava a sua teologia. E ele foi um teólogo reformado também, mas com visão diferente em alguns pontos calvinistas, que mais na frente foram fundamentados
como sendo os pontos arminianos. Por quê? Por isso que levam o nome, as duas correntes teológicas. Calvinista, que é a teologia de Calvino, e a arminiana, que é a teologia de Jacó Armínio, que foi também um contemporâneo ali de poucos anos, um findando a sua vida e o outro iniciando sua vida na teologia. Os dois contribuíram assim para as correntes teológicas que nós vemos hoje. Então, todos dois foram homens de Deus, excepcionais assim na questão de darem sua contribuição, né? Eu digo, na sua contribuição para o cristianismo. João Calvino como um reformador, o próprio Armínio, que foi discípulo de alguma maneira ali também de Calvino, mas que teve sua visão sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, diferente, né? Divergiu nesses dois pontos, que mais na frente foi fundamentada a teologia arminiana, que influenciou muito na escola teológica pentecostal. Então, por isso, há essa divergência hoje. Mas não que eles fossem inimigos, eles não eram inimigos. Eles eram estudantes da palavra de Deus, eram amantes da Bíblia Sagrada e se debruçavam em interpretar as Escrituras, em examinar as Escrituras e trazer uma compreensão. E ao ponto que a palavra de Deus, a gente estuda isso na teologia, que ela é progressiva, por que eu tenho que dizer que Armínio estava errado? Ou Calvino estava certo? Se os dois têm embasamento bíblico. É esse ponto que eu quero aqui trazer. Eu não quero aqui dizer que você seja um ou outro, e você é o que você se identifica com aquilo que você vê mais coerência, né? Mas eu estou aqui trazendo as duas visões. O que é que eu posso dizer e entender como a revelação progressiva? João Calvino, ele veio antes e ele sistematizou as doutrinas, e mais na frente Jacó Armínio viu pontos de discordância, e quando ele tentou falar sobre esses pontos de discordância, ele foi até se taxado como um herege, mas na verdade ele estava tentando trazer melhoria, porque olha aqui o que nós vemos em Apocalipse: guarda do que tu tens para que ninguém roube tua coroa. Como diz ele vai dizer, não, como pode? Se a teologia calvinista vai dizer que era a teologia que ele estudou, né, com base nela, porque Calvino veio antes e fundamentou essa teologia, bebendo muito na fonte de Agostinho. E quando vem Jacó Armínio, ele olha e diz: não, eu não concordo, porque a Bíblia vai me dizer que eu tenho que guardar o que eu tenho para que ninguém roube minha coroa. A responsabilidade humana. O salvo pode perder a salvação. Estou olhando aqui para o texto, estou vendo isso. Então é Bíblia aqui. Então, como a revelação é progressiva, Calvino veio, olhou e disse: é assim, assim, mas a palavra de Deus ela vai sendo revelada progressivamente também. E eu vejo que o arminianismo surge dessa necessidade de interpretação e dessa revelação progressiva dentro da palavra de Deus. Não que seja uma... a gente sabe que as escrituras já estavam fechadas, os canos e tudo. Aqui eu estou falando na questão de interpretação, uma melhoria de interpretação. Jacó Armínio, de 1550 até 1600 e pouco, não sei se foi 9 ou 10, que foi o tempo que ele viveu, ele contribuiu nesse sentido de trazer essa outra vertente teológica que nós temos hoje. Então, eu acho que essa explicação sobre esse texto que o nosso amado irmão Nonato disse, né? Apocalipse 3. Isso, 3:11. 11, né? Eis que venham sem demora, guarda do que tu tens para que ninguém roube tua coroa. Ela nos coloca como responsáveis também na nossa preservação da salvação. Que é uma ação do Espírito Santo, mas que existe também uma contribuição do ser humano em preservar a sua salvação ou não, né? Então eu fico aqui com o quê? Eu já vi gente dizer isso e eu achei muito interessante esse equilíbrio, né? Eu fico com a segurança na salvação que Calvino tinha e com a responsabilidade que Armínio também tinha na salvação, né? Você foi bem camarada, viu, pastor? Agora, glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa querida irmã,
Raquel Freitas, está lá no estado do Rio de Janeiro. Um abraço, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. E vemos aqui para a Bahia com a nossa irmã Rose Carvalho. Aí vamos lá também, lá no Rio Grande, no Mato Grosso, a nossa querida irmã Raquel de Vils. Um abraço, minha irmã. Maria Lourdes também conectado com a gente. Pastor Jonas, então a eleição é segundo a presciência ou é incondicional, meu pastor? Aí vai depender de qual corrente teológica, qual né? óculos teológico Qual você visão usa. você usa, né? Qual visão você usa. Eu não vim aqui para dizer qual é a certa e qual é a errada. Sim. Eu vim aqui para dizer que as duas têm fundamentação bíblica. As duas têm, né? E que é um ponto divergente entre essas duas escolas teológicas, que homens muito mais inteligentes que nós não chegaram ao consenso, né? Não chegaram a um consenso, e eu acredito que esse também não é o meu papel de dizer é esse o certo e esse o errado, né? Eu acredito que dentro dessa análise histórica que eu tentei aqui dar um pouco, é certo que de forma resumida, eu não sou bom também de decorar data, mas eu sei que Calvino foi um pré-reformador, Armínio foi discípulo de Calvino da sua teologia, mas que foi divergente em alguns pontos da doutrina calvinista, e que nasceu a doutrina arminiana. Isso dentro do período de 1500 a 1600 e pouquinho. Então, a teologia reformada calvinista, ela influenciou muito mais a escola da teologia reformada, né? Que nós temos hoje, essas igrejas tradicionais, presbiteriana, batista e tal, e dentre as pentecostais, o arminianismo influenciou mais a visão arminiana. Então, não que eu concorde com tudo que Calvino fala, ou que tudo que Armínio falou, eu tenho que ir pela Bíblia Sagrada. É verdade. E a Bíblia, ela nos dá aqui margem e sustentação através de textos para as duas. E aí que eu venho com esse ponto de equilíbrio e dizer que o radicalismo, ou você tomar partido por um calvinismo ou arminianismo, não interfere na salvação do seu irmão, e você dizer que ele é um herege, que ele não é um salvo, que ele não é um cristão. Não interfere no aspecto de salvação essa questão, porque não mexe nas estruturas, nas bases fundamentais da fé cristã. Até porque, quando estavam mexendo nisso, Calvino foi um dos reformadores que ajudaram a igreja cristã a sair de dentro da igreja católica, né? Então ele é um pré-reformador. E o movimento protestante nasce da reforma protestante. Então ele tem a sua contribuição é inegável. A contribuição de Calvino, tanto quanto ao acervo literário que ele deixou, e que foi sistematizado também pelos seus alunos e discípulos. Eu nem concordo tudo com o que as Institutas diz, que é o livro de cabeceira do calvinismo. Eu tenho as Institutas em casa, comprei no tempo de seminário, para curiosidade, é denso, é um livro exaustivo, a leitura é exaustiva, mas eu li muita coisa que eu não concordo.